2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 26. 2 Timóteo capítulo 2. Todos, amém, amados? Amém. Diz assim o Sagrado Livro: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morreremos com Ele, também com eles viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Irineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Se de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, cuja vontade estão presos até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, pela sua santa palavra. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. A continuação da instrução do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, sendo ali discipulado, muito bem capacitado para a obra do ministério, e aqui ele começa a discernir, a dissecar os sofrimentos que um servo do Senhor passaria por causa dos escolhidos. E o maior exemplo de todos, por causa dos escolhidos, o sofrimento sempre foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Ontem, na oportunidade de recuperação, o Senhor
me trouxe ali uma parte da mensagem que Jesus diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida a alguém pelos seus amigos. Então, Senhor, olhando a nossa realidade caída, adâmica, distante do Senhor, amantes do pecado, bebendo iniquidade como água, a palavra em Romano diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E Ele diz para a nossa reflexão, algo poético e lindo, bíblico, canônico e teocêntrico, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E os seus discípulos também vão trafegar, obrigado, pelo mesmo caminho, pelo mesmo destino, de sentir os sofrimentos por causa dos escolhidos. O apóstolo Paulo, ele estando preso, e Timóteo, nós vimos no primeiro capítulo, que sofreu muita perda do seu mentor, perdeu muita perda do seu discipulador, de fato, alguém que era uma referência bíblica, masculina, pastoral, apostólica, discipular, no tocante a servir a Cristo. E agora Paulo, ele quer fortalecer, encorajar, colocar ânimo na alma de Timóteo, para que Timóteo ali pudesse pegar todas as ferramentas, para agora começar a capacitar também a outros. Mas primeiro Timóteo precisa ser tratado internamente. Primeiro Timóteo precisa ser robustecido internamente no seu espírito. E o versículo 1 ele já começa dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aqui eu noto a idoneidade do apóstolo Paulo, e ele, sabendo quem ele era e a relevância que ele tinha ministerial, mas ele entende que ele não é o fundamento, ele entende que ele não é o combustível, ele entende que a despeito dele mesmo falar, seja pois meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Mas ele diz que é para Timóteo se fortificar. A palavra grega ali é ser forte, revestir-se, tomar força, fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer em força, e a que eu mais gosto, ser obstinado, glória. E ali ele fala para Timóteo: Timóteo, seja obstinado na graça, fortifica-te, pois, na graça. Não que é em mim, Timóteo, porque eu não posso, mas seja robustecido, obstinado na graça que há na pessoa de Jesus Cristo. E a gente precisa disso. Nós, como cristãos, precisamos ter essa consciência espiritual de que nós não vamos vencer, nós não vamos sobrepujar as adversidades da vida, nós não vamos conseguir vencer as perdas que nós teremos na caminhada cristã, porque elas acontecerão. Nós não vamos conseguir vencer as dores, tristezas, traumas, decepções, afrontas, açoites, se nós não nos robustecermos, fortalecermos na graça que há na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Servo nenhum, entenda isso, servo nenhum conseguirá vencer situações se não for fortalecido em Cristo Jesus. Hoje, pela graça de Deus, eu estava conversando com um irmão, o nome dele é até Paulo também, presbítero Paulo, e deve ter mais ou menos ele trabalha mudando muito de localidade, e deve ter mais ou menos uns 12 anos ou 13 anos que eu não corto o cabelo, não vejo esporadicamente, mas não parava, não conversava, e ele me viu de maneira embrionária no Evangelho. Ele me viu no início da minha caminhada. Eu tive por misericórdia uma situação que envolvia o seu próprio filho ali. Eu fiz o que qualquer pessoa, independentemente de ser cristão ou não, faria para proteger uma vida. E assim eu fiz, mas não tinha consciência daquilo.
E hoje ele conversando comigo, com lágrimas nos olhos, ele estava me agradecendo, me abraçando e orando pela minha vida e falando, eu vim aqui hoje não só para cortar o cabelo, mas te dizer muito obrigado por aquilo que você fez pelo meu filho, e eu louvo a Deus por aquilo que ele tem feito na sua vida, que eu sei que é uma obra genuína do Espírito Santo de Deus. E ele com lágrimas nos olhos, e aquilo que causou em mim um fortalecimento espiritual, de entender que alguém que ainda que a gente não nutre um relacionamento muito íntimo, cotidiano, mas que espiritualmente nós temos uma aliança, nós temos um vínculo. Ele ora por mim e agora eu, com essa consciência, devo também suplicar pela vida dele. E ali por ele eu fui robustecido pela graça, fortalecido pelo Espírito, e ali eu fui incentivado a andar cada vez mais em novidade de vida por causa da pessoa bendita de Cristo Jesus, meu amado. Por causa disso. Por causa da graça. Por causa da graça. E esse Paulo pensa também num homem de muitas dores. Pensa num homem de muitas lutas. Lutas com filhos. Muita luta com filho. Teve uma luta ferrenha no seu matrimônio. E ainda assim esse homem, ele se manteve durante todos esses anos, inabalável na fé. Por isso que com certas pessoas eu não consigo entender, gente. Sinceramente, eu não consigo entender como é que as pessoas rompem a aliança com Jesus tão facilmente. Eu questiono se esse tipo de pessoa de fato teve um encontro com Jesus. Eu questiono. Porque você vai pegar os anais da história, os heróis da fé, os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos, do primeiro século, do segundo, terceiro, e agora também, homens com muitas dores, com muitas lutas, mas ainda assim, nunca abandonaram a fé. Por quê? Entendem que a graça, ela basta. E o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então nós devemos se fortalecer nessa graça, amado, nesse poder divino, naquilo que foi feito no Calvário, naquilo que causou em nós novidade de vida. A gente, amado, a gente ainda não tem noção plena e absoluta do que foi a nossa conversão. Sabia, Gina? A gente não tem. O que ocasionou quando Jesus veio até nós e nos chamou Cristo? A gente não tem essa compreensão. Sabe por que a gente não tem, Diabo? Por causa da nossa limitação, da nossa visão ainda quanto só terrena. A gente não consegue entender o hecatom que foi a graça. A graça, minimamente, ela é a restauração de toda a criação, amado. A criação, ela vai ser totalmente restaurada por causa da graça de Deus, amado. A terra, os animais, os seres celestiais, o ser humano, por exemplo, o arrebatamento, é um efeito da graça. É uma resposta da graça. A Bíblia diz que quando ele vier, nós que estivermos vivos, vamos ser transformados num piscar de olho, ante ao som da última trombeta. Esse é o poder da graça. O que é incorruptível vai se tornar, o que é corruptível vai se tornar incorruptível. O que é mortal vai se revertir da imortalidade. A morte vai ser tragada pela vitória. O pecado não terá mais efeito sobre nós. A morte não terá mais domínio sobre a nossa existência. A corruptibilidade ela não mais vai combater contra o poder do Espírito Santo no nosso corpo falível. Nós teremos novamente um corpo à imagem e semelhança do Senhor. Um corpo glorificado, transformado, celestial, eterno. Por causa do poder da graça. Eu estava conversando essa semana com uma irmã, uma conversa muito sadia, muito boa,
e proveitosa, por sinal, falando sobre alguns elementos que compõem a igreja, aquilo que pode ser feito para melhorar, evitar o que pode piorar. E a internet acabou, eu não pude expressar o ponto-chave que eu queria passar para ela. Eu falei, irmã, a única coisa que a igreja ela tem que ter a sutileza para jamais deixar que isso domine é qualquer tipo de heresia. Qualquer tipo de heresia. A primazia que a igreja tem que estar atenta é a questão do ensino, da palavra, da Bíblia, daquilo que sai do altar para a igreja de Cristo. Essa deve ser a atenção máxima da igreja. Nós devemos ter a plena consciência de sermos absolutamente bereanos. De fato, ali sermos críticos naquilo que um pastor, um presbítero, um obreiro, um diácono, um irmão, uma irmã esteja pregando, lecionando, ensinando, discipulando, cantando. Porque o que mata a igreja é a heresia. E a principal talvez seja, que a mais perigosa é a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Que toca nesse ponto aqui. A doutrina da graça. A doutrina da salvação. Que causa uma mudança absoluta, plena e progressiva, crescente. Se não vejamos esse texto aqui, se você for rápido de endereço, vai lá, Colossenses 2, versículo 4. E alguém para me ajudar, abre Romanos capítulo 6, de 1 a 4. Eu vou ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 4 em diante. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Isso aqui que aconteceu hoje comigo, com o presbítero Paulo. Ou seja, ele estava ausente em corpo, mas presente em espírito. E ele disse, estou convosco regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também fazer o quê? Andai nele. O que quer dizer isso, mano? O que quer dizer isso? Andar nele. Ou andai, a conjugação do verbo. O que significa isso? Alguém me diga. Oi? Obediência. Mais o quê? Viver conforme ele ensinou. Em amor. Tem um texto, se eu não me engano, Atos 10:38. Diz mais ou menos assim. Porque Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo com virtude, o qual andou fazendo bem, lembra? E curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O qual andou fazendo bem. Fala do estilo de vida de Cristo. E Paulo aqui, ele está feliz, ele está, de alguma maneira, exortando, falando, cuidado para que ninguém engane vocês. De que forma? Com palavras persuasivas. Porque ainda que eu não esteja presente no culto, na igreja de vocês, em espírito eu estou orando, em espírito eu estou intercedendo. E agora eu estou de alguma maneira fortalecendo vocês teologicamente com a carta. E eu estou feliz de quê? De ver a vossa ordem, a vossa firmeza e a fé que vocês têm em Cristo, quando vocês receberam, e assim, nele vocês devem andar, neles vocês devem prosseguir, nele e em Cristo vocês devem imitar o estilo de vida nele. Versículo 7, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, ou seja, graça, pela graça do Estado, por meio da fé. E ele diz, assim como foste ensinado, e o texto continua, crescendo em ações de graça. Olha a evolução. Crescendo em ação de graça. Crescendo através da cruz. Crescendo através do Evangelho. Crescendo através do estilo de vida. Uma novidade de vida através da graça que lhe foi alcançada. É o poder do Evangelho. Romanos 6. Quem achou? Achei. Diga-me. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde?
Devemos, amado? Só perdão. Devemos permanecer no pecado para que a graça abunde? Por que o apóstolo Paulo faz essa pergunta? Porque o capítulo 5 terminou assim. Leu o 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que fez? Superabundou a graça. Então a lei veio para que manifestasse o pecado em nós. Mas a graça veio e superabundou sobre o pecado. Os romanos, nossa, que maravilha! Então se a graça veio, eu vou continuar no fluxo de pecado para que cada vez mais a graça superabunde. Continue. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. Estamos o quê? Mortos para o pecado. Mortos. Mortos. Mortos pelo pecado. Vai. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida, mano. Então ele traz uma outra doutrina, a doutrina do batismo, e ele fala: olha só, romanos, vocês se batizaram, vocês aceitaram o Evangelho, vocês receberam a Cristo, a graça reinou sobre o pecado. No versículo 14 ele fala: e o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês estão sob submissão à graça, por isso devemos andar em novidade de vida. O pastor Anderson Silva, ele fala que um cristão, na fé, quando ele ingressa, e ele tem já 5 anos, 7 anos, 10 anos, até os pecados que ele comete não deve nem se comparar com os pecados que ele pecava no início da sua caminhada. Até os pecados que ele vem a cometer tem que ser maduro. Por exemplo, assim, algo bem supérfluo, bem medíocre. Por exemplo, você está passando, um exemplo aqui esporádico da mente, você está passando e tem um conhecido, um senhor, uma senhora, que você sempre trata com muito carinho, mas naquele dia você estava apressado, estava afoito, e passou e não teve a gentileza, a cortesia de dar um bom dia, dar um abraço, dar uma atenção, e aquela pessoa, nossa, fulano, foi grosso comigo, foi rígido. E você depois se encontra brando, tranquilo, e o Espírito Santo fala assim: por causa da sua pressa, você não nutriu atenção àquela pessoa, você é mal educado, você não foi cortês. Aí você vai lá naquela pessoa e pede perdão por causa daquilo. Aí a pessoa: nossa, mas não precisava. Não precisava assim, amado, porque você é uma pessoa, você é um amado de Deus, você é meu amado, eu te amo em Cristo Jesus, me perdoe a minha pressa. Olha só, um pecado amadurecido, algo que as pessoas deixam passar batido, despercebido, uma gentileza, uma cortesia, uma educação, mas o cristão maduro, ele entende que aquilo foi um pecado, diante de Deus ele fala: Senhor, eu destratei alguém que foi criado à sua imagem e semelhança, me perdoe, me perdoe. Então, quando a gente vai crescendo na graça, faz-se necessário andar também em novidade de vida. Quem não anda em novidade de vida, possivelmente essa pessoa não nasceu de novo. Possivelmente essa pessoa não nasceu de novo. Diga-me. Nesse exemplo que o senhor deu aí, não sei se tem a ver, mas são coisas que são pequenas, às vezes tem que ser passadas despercebidas. Sim. Até mesmo no aniversário da Liz, dois menininhos estavam lá pulando, aí eu fui lá no pula-pula, falei com ele, falei: não vai pular agora não, vai ter o culto, aquela coisa toda, mas primeiro a gente vai cultuar o Senhor, depois que acabar o culto, vocês dois vão ser os primeiros a pular aqui. Sim. Eu fiz questão depois, quando acabou o culto, ir lá, chamar os dois, porque até então estava o pai e mãe olhando, viu que eu tirei o garoto de lá. Aí eu fiz questão de, quando acabou, eu chamei os dois, acabou, que é João e Nicolas, o nome deles também. Sim, olha. Aí fui lá, chamei. Será que é por causa disso? Eu Acho politicagem nesse negócio aí. falei, eu já pedi para as crianças saírem, falando: João e Nicolas, vem aqui. O pai dele ficou assim olhando, tipo assim, que ele viu eu falando, que quando eu tirei o garoto dali. Sim. Aí eu tirei eles de lá,
Falei, vem vocês dois aqui, vocês vão ser o primeiro colega, porque eu tinha falado a vocês que seriam o primeiro. Sim. Porque é o tipo de coisa que se deixa passar. Exatamente. Entendeu? Passa a ser mentiroso, passa a ser mentiroso. Passa a ser mentiroso. Mas sutil, olha. Né? Não tem nada a ver, é brincar no pula-pula. Eu vi. É o aniversário, oi? Eu vi. Você viu fazendo isso? Isso aí. Porque aí, se não vai, o pai o rapaz estava ali, falou que ia fazer isso. Porque Satanás é sujo. Falou que ia fazer, que ia botar as crianças, agora as crianças tudo pulam lá e os dois estão aqui. Eu falei, não, eu vou lá me chamar, que eu falo. Quer ver, dentro disso daí, pequenas promessas que nós fazemos para nossos filhos e não cumprimos. Falácias, malícia. Olha Henrique, ó. Já cometeu pecado, né? Pode confessar. Ficou vermelho, eu sei, mano. Pode falar. Diogo já olhou para trás e... Eu tinha que tomar sorvete com levou. Pequenas promessas que fazemos e não cumprimos. Porque a Bíblia diz, vocês possam falar assim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? É o Evangelho. Mas a gente quer, de alguma maneira, mentir para nossos filhos. Ocultar a verdade. Camuflar. E acaba não crescendo em graça. Por faltar com a verdade. Nós devemos fazer isso. Por quê? Só fazendo isso, a gente vai ter a capacidade de transmitir ensinamentos a outros. Porque sem autoridade para ensinar, não tem capacidade de instruir, irmão, ou de formar discípulos. Por que os fariseus ficaram impactados com Jesus? O que eles falaram? Não, ele ensina como alguém que tem autoridade. Por quê? Jesus falava e vivia. E os fariseus falavam e não prometia, mas não fazia. Aí eles olhavam e falaram, não, Jesus é diferente. Ele, de fato, nós devemos ouvir e acatar o ensinamento dele. Porque ele ouve, ele aprendeu do Pai, ele vive, ele transmite. Então ele tem autoridade para isso. Aqui o versículo 2, olha. E o que de mim, olha só, Timóteo está ouvindo de Paulo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. O que ele está ouvindo do apóstolo Paulo? Sobre a Copa do Mundo? A novidade? Quem saiu da fazenda? Não, o Evangelho, mano. A palavra, o ensino. Ele fala, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem ou ensinarem os outros. Para também ensinarem os outros. Então agora Paulo está falando aqui, a partir de mim, Timóteo, a partir de você, nós vamos fazer uma escola de discípulos. Mas para isso você vai ter que viver, você vai ter que ouvir, você vai ter que praticar, e depois você vai começar a discipular, instruir, capacitar a homens idôneos, fiéis, sinceros, retos, para que você possa fechar o seu presbitério, que seja de fato homens que vão ouvir a palavra e praticar a palavra, e vão pregar a palavra com autoridade. Por quê? Porque vivem a palavra. E para isso você vai ter que ter coragem, maturidade. E o que de mim você ouve, entre muitas testemunhas, você vai ter que agora confiar, transmitir, passar para homens que sejam fiéis, idôneos. Por exemplo, um evangelismo, um culto. Se eu não chegasse, ainda que eu cheguei ali a tempo, o obreiro Fernando, ele estava capacitado aqui para pregar. Ele falou, ele lembrou comigo, pô, pastor, me livrou. O Edgar também falou, pô, chegou no ponto. Mas o Fernando estava ali. Se o Fernando não estivesse, Jorge estava aqui. Se Jorge não estivesse, Marcelo estava aqui. Se Marcelo não estivesse, Edgar estava aqui. Se Edgar não estivesse, a Mauri está ali. Se a Mauri não estivesse, vários irmãos estão aqui capacitados para pregar. Jaqueline está aqui. Olha a capacidade. Gente, a gente acha que isso é simples. Minha filha, essa semana, ela estava falando comigo sobre o que ela aprendeu nessa linha essa semana, sobre a Torre de Babel. Olha a importância do ensino. E a gente acha que as crianças não prestam atenção. A gente acha que as crianças não estão assimilando. Então, a transmissão e a responsabilidade do ensino, a gente tem que ter isso tem que tratar com muita seriedade. A responsabilidade está transmitindo a outros o Evangelho. Porque ali a gente está fazendo discípulos, amados. Por que outros irmãos
pregam aqui? Porque ouviram daqui. E olham o testemunho daqueles que pregam aqui. E agora o bastão do Evangelho foi transmitido e passado para eles. E é isso que todo pastor, ele sonha. Ter uma igreja totalmente capacitada e independente da pessoa física do pastor. Mas uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Que, a despeito dele chegar ou não, ele sabe que essa igreja está amadurecida, está robustecida, ela tem capacidade, ela tem talento, ela tem dom, ela tem pessoas habilitadas, fiéis, idôneas, ela tem pessoas que têm o Santo Evangelho gravado em tábua de carne, pessoas que temem ter reverência ao Santo Espírito do Senhor. Então ele entende que, a despeito dele não chegar, o culto vai acontecer. Porque o culto não depende de um homem, a não ser o homem de Nazaré. Por isso, a liderança, o presbitério, tem que ser um presbitério fiel, idôneo, capacitado. Deixa eu ler aqui um texto aqui, 2 Timóteo 1, 7 em diante. Lá atrás. Porque Deus não nos deu espírito de temor, bota só a folhinha, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, o que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu Espírito. O seu próprio propósito e graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1,15 ele fala: bem sabeis, os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me recreou e não envergonhou das minhas muitas cadeias. Antes, vindo a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Ou seja, Paulo estava preso e muitos dos que estavam lá se apartaram dele, se envergonharam dele, se distanciaram dele, por causa das lutas, cadeias, aflições e possivelmente a morte do apóstolo Paulo, que de fato aconteceu. Mas um santo não, ele foi fiel ao seu pastor, ele foi fiel ao seu discipulador, ele foi fiel àquele que o instruiu, ele não teve vergonha do apóstolo Paulo. E quantos não têm vergonha quando uma liderança ela é afligida ou é atacada pelas circunstâncias da vida, pela calúnia, pela difamação, por ataques malignos, e muitos olham aquilo dali e falam assim: não, eu não vou fechar não. E não tem nem elementos plausíveis. Mano, tudo é Bíblia. A Bíblia fala: não aceitei acusações contra um presbítero sem que tenha o quê? Duas testemunhas. Mas as pessoas, elas são tão precipitadas que elas já pegam a causa, já se tornam juízes, já condenam, já faz tudo. E não tem nem provas o suficiente para depois sim, aparta-te, se assim de fato o acontecer. Ou seja, Onesífero ficou, agora Fígelo e Hermógenes saíram fora. E além de sair do ministério, o que continuam fazendo? Começa a disseminar contenda, heresia no meio dos irmãos. Por isso que o primeiro intento é formar discípulos, formar novos pregadores, formar novos ensinadores, pastores, mestres, profetas, homens, mulheres capacitadas para pregar o Santo Evangelho. Mulheres, sim, para pregar o Santo Evangelho. Que são capacitados, que têm autoridade, que têm poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Para isso, ouvir e viver o Santo Sacro Evangelho. Com isso, nós devemos entender as exigências que o ministério vai requerer de cada um de nós. Isso não é só para quem é pastor, presbítero, obreiro ou diácono. Isso é para quem é servo do Senhor fiel. Por quê? Esse aqui, o Onesífero, ele se deslocou da onde ele estava
para procurar alguém que estava preso, correndo o risco dele também ficar. Aí Marcelo me mandou um documentário mostrando aonde possivelmente foi a cadeia do apóstolo Paulo. Eu deixei aqui separado, Marcelo. Aí eu até mandei para o Marcelo assim, eu falei, Marcelo, eu vi aqui um documentário interessantíssimo, mostrando a cadeia, possivelmente, onde o apóstolo Paulo ficou preso. Fria, fétida, úmida, escura, sem luz, abaixo do nível da rua, possivelmente alagava. O apóstolo Paulo possivelmente sofreu de tuberculose, sofreu demais. É possível visitar até hoje. É possível visitar na Itália até hoje. Aí eu falei, Marcelo, eu achei a foto. Aí Marcelo, mas a Bíblia que minha irmã te deu é nova. Eu falei, não, Paulo, não é foto dos outros, não, é foto da Bíblia. Aí aqui tem mais ou menos a foto, ó, da onde o apóstolo Paulo ficou preso. Dá para ver aqui mais ou menos? Lá ao fundo, aqui parece era algo que era para fazer as necessidades fisiológicas, sem janela alguma, somente a porta, e quando se fechava era uma escuridão terrível. Isso causa doença também na vista, a pessoa fica totalmente debilitada, fragilizada. Possivelmente o apóstolo Paulo, quando ele foi carregado para ser morto, ele teve até dificuldade de enxergar, de caminhar, devido à sua condição naquele cárcere. Então nós devemos entender aquilo que o ministério vai requerer de nós. Olha o que o apóstolo Paulo disse para ele, 2 Timóteo 2,3. Olha o que é o Paulo. Gente, isso aqui é Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo vai pedir para Timóteo. Lê alguém para mim, só a primeira palavra. Sofre. Hã? Sofre. Quem quer sofrer? Hein, irmã Sandra? Aí Paulo fala para Timóteo, sofre. Eu quero que você sofra. Eu quero que você sinta as mesmas dores que eu estou sentindo. Eu quero que você se sinta no mesmo cárcere onde eu estou. Porque possivelmente você sendo um pastor sério, bíblico, tratar a Bíblia com seriedade, você de fato vai padecer. Por isso, Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Esse é o chamado da igreja, amado. Ser um soldado militante no Evangelho. Não militante partidário de direita, de esquerda, de A ou de B. Não, nós temos que ser militantes sim, do exército celestial de Cristo Jesus. Sofre comigo as aflições como um bom soldado. Um bom militar de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Ou seja, ele está falando, soldado de Cristo, não se envolve com coisas da vida civil, com coisas que não competem ao seu batalhão. Mas hoje não. A cristandade se embaraça em tanto, uma quantidade enorme de coisas, gente. É Bitcoin, investimento, é isso, é aquilo, é pecado, adultério, fornicação, mentira, cama abaixo, volta, vai, vem, separa a casa, separa. Aí ele fala, qual a função do soldado? A principal. Está ali um militar. O militar, quando ele recebe a ordem, ele questiona a ordem. Ele pode até ter um certo direito de ponderar, né, amor? Mas geralmente quando ele recebe a ordem, ele vai cumprir. E quando ele cumpre, ele se torna um bom soldado. E quando ele sai, geralmente ele sai com menções honrosas, sem nenhuma falta. Está aqui o Nelson também. Sem nenhuma falta, sem nenhum erro, sem nenhum litígio. Que quando ele sai daquele batalhão ali, certamente o seu comandante vai sentir falta daquele militar. Ele está falando, não se embaraça com os negócios da vida civil. Não se mete com coisa alheia. Não se mete com aquilo que pode comprometer não só a vida, mas aquele que já estou para a guerra. Porque você está militando não a sua causa, mas a causa de outro. Quem? Cristo. Os soldados que estão na Ucrânia, não tem nome deles lá. Eles estão lutando em prol da Ucrânia. Nós militamos em prol do reino de Deus.
da pessoa bendita de Cristo. Então, como que a gente vai ficar se envolvendo, amados, em coisas dessa vida? O nosso cuidado é viver para agradar o Senhor, Cristo. E ele fala, versículo 5, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Tem uma outra tradução que possa ser melhor um pouco. Alguém tem aí? Uma tradução diferente dessa aqui? Na minha está assim, se um homem também luta pelo domínio, não é coroado se não lutar legalmente. Se alguém não quer, não luta? Se o homem também lutar pelo domínio, Sim. não é coroado se não lutar legalmente. Legalmente, né? Ou seja, ele não luta da maneira que ele quer. Tem um regulamento. Um preparo. Tem um preparo. Tem instruções que vai fazer com que ele seja habilitado para a luta, para a guerra, para o combate. Porque se ele sair lutando de qualquer maneira, ele pode comprometer os demais. Ele pode comprometer os demais. Se ele sair da formação, ele compromete o resto. Então, um soldado de Cristo, ele tem que lutar conforme o regulamento. Ele tem que ter uma disciplina rigorosa. Ele tem que ter uma rigorosidade em obedecer as instruções ao soldado. Pastor, Diga-me. então cai também naquela condição da pessoa, às vezes, pregar a palavra do Senhor, mas não viver a palavra do Senhor. Ele não está sendo legítimo porque ele está... Por exemplo, dentro disso aí que você falou, ele sai para o combate, mas ele não quer lutar de acordo com o regulamento. Os filhos do sacerdote Celo saíram para o combate, para a guerra espiritual, sim ou não? O Paulo está expulsando o demônio, eu vi ele expulsando o Efésios, a menina estava endemoniada, ele expulsou, eu vou fazer também. Mas eles não estavam lutando conforme o regulamento. O demônio foi e envergonhou. Fala, meu Deus. Pastor, aqui está no Paulo pensando, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aí a gente vê que o que agrada ao Senhor não é a gente viver querendo buscar os nossos interesses, né? Porque a nossa pátria é celeste. Exatamente. Está mostrando o agradar ao Senhor não é a gente buscar as coisas da terra, é buscar as coisas do céu. Porque, por exemplo, até dentro desse exemplo aí dos filhos de sacerdote Celo, eles não queriam expulsar aquele demônio para ver aquela vida liberta e salva. Eles queriam expulsar aquele demônio para a vaidade pessoal deles. Eu expulsei aquele demônio. Eu libertei aquela pessoa. Não seria a glória do Senhor, seria a glória deles. Então ali tinha o quê? Um orgulho montado. E o diabo percebe, amado. O mundo espiritual, quando a Bíblia fala assim, não dê lugar ao diabo, ela está falando, não dê legalidade para Satanás. Se der legalidade para Satanás, ele vai entrar. Agora, se você andar de acordo com o regulamento, ele não tem espaço. A internet acabou dando bairro lá. Eu tive que pagar a escola da minha filha ontem. Isso, ontem. Senão já vinha juros abusivos, né? Na mensalidade. Eu fui lá na casa do meu irmão lá para utilizar a internet dele e fazer a transferência. Chegando lá, minha cunhada falou assim, meu cunhado, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, uma colega minha foi na Universal, e na hora lá da oração da libertação, lá deram uma rosa para ela, e ela começou a orar, e falou, pega a rosa, pega a rosa, coloca a mão na sua cabeça e a rosa no seu coração. Foi fazer esse gesto, o demônio endemoniou. Crente, gente, olha, crente. Agora, por que ela endemoniou? Legalidade. Essa semana fizeram um trabalho de feitiçaria lá na esquina da barbearia lá. Queria até a foto para mandar para um irmão em Cristo, que era espírita da Barra Pesada. Eu falei, meu irmão, que trabalho significa isso aqui, igual quando fizeram outro. Eu mandei para ele também, ele me falou. E eu vou mandar para ele, mas estava sem internet, eu não mandei ainda. E lá nesse trabalho, estavam várias rosas. E eu não estou aqui utilizando de fatos, mas eu suspeito
que essas vozes são oferecidas a demônios, para essas pessoas se manifestarem. Não tem sentido. Oi? Não tem fundamento bíblico. Entendeu? Eu tenho minhas suspeitas. E essa pessoa acabou endemoniando debaixo dessa condição. Mas agora eles estão usando a sombra também, né? Não, usa tudo, qualquer tipo de objeto. Eles têm que falar porque passar embaixo da sombra. Agora que sombra é essa? Entendeu? Vários objetos. Então aqui o que a gente aprende é: nós devemos viver a nossa vida conforme o regulamento de Deus, a palavra de Deus, o fundamento do Senhor. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor dará entendimento em tudo. Então Timóteo, quando ele está ouvindo isso, parece que Paulo ele acha que a cabeça de Timóteo vai dar uma embaralhada. Ele fala: não, Timóteo, fica tranquilo, considera o que eu digo, porque o Senhor te revelará o que eu estou te falando. O Senhor te dará entendimento que eu estou te explicando. Eu estou falando do soldado, do atleta e do lavrador. Todos eles trabalham, têm disciplina, têm dores, têm treino, têm exigência, têm regra, mas quando ele plantar, lá na frente ele vai colher. Então, não se preocupe quanto a isso. Ore ao Senhor que Ele vai te dar entendimento em tudo, naquilo que eu estou te ensinando, te capacitando. Agora, outro ponto. Quando a gente começa a ter esse tipo de atitude, de treino rígido, disciplina mental, espiritual, com o corpo, com aquilo que vê, com aquilo que ouve, com o que fala, com a nossa conduta na rua, no trabalho, em qualquer lugar, certamente a gente vai, amados irmãos, ter muitas dores, ter muitas lutas. E por amor daqueles que Deus ama, os escolhidos do Senhor. Saiba disso. Olha o que Paulo diz. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, que ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Como um malfeitor. Ele está falando: eu não sou, mas estou sendo tratado como se fosse. Mas a palavra de Deus não está presa. Olha, isso aqui para mim é fantástico, gente. Ele fala: eu estou preso, eu sofro, eu padeço, mas eu não estou preocupado com a minha vida. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Por quê, Paulo? A despeito de eu estar preso, a palavra de Deus não está. A despeito de eu estar limitado, o Espírito de Deus não está. A despeito de eu estar aqui, o Espírito e a palavra de Deus estão rondando Roma, Éfeso, Colossos, Tessalônica, Galácia, Filipe, está rodando tudo. A palavra de Deus está tendo livre curso. Ele não está preocupado com a vida dele. O interesse do apóstolo é que a palavra seja propagada, espalhada, disseminada. Ela não fica limitada, ela não está restringida. Ele fala: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morreremos com Ele, também com eles viverão. E aqui quando ele fala, se morreremos com Ele, ele está falando literalmente da vida dele. Que ele sabia que a morte estava próxima. Ele sabia para onde ia. Isso aqui não era poesia não, gente, era realidade. Tinha real, a realidade para onde ele ia. Para onde ele iria? Lembra de Estevão, gente? Pronto para ser apedrejado. E o que ele vê? O céu aberto. Aleluia. Ele sabe para onde vai. Ele não teme. Pedro, você vai ser morto no dia seguinte. Tudo bem, então vou aproveitar a noite para descansar. Vai me prender? Está preso, né? 16 soldados? Para prender o pescador. Tudo bem, vou dormir. Ajeita a coxa aí que eu quero aproveitar aí. Fazer essa coxa sua de um travesseiro. Foi dormir. Paz. Tranquilidade. Equilíbrio. O que ele falou no capítulo 1. Espírito de moderação, de fortaleza. Glória a Deus. Também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. E as pessoas têm negado o nome do Senhor. Têm negado. Estava uma guerra, não sei se já ficou sabendo disso.
que o jogador do Brasil, não sei se vocês já ouviram falar disso, que o nome dele é Gabriel Jesus. Você ouviu falar disso? E lá no Catar, eles estavam querendo proibir dele colocar Jesus na camisa dele. Amado, olha só a seriedade disso aqui, gente. Escuta o que o nosso pastor vai falar. A gente acha que o Evangelho é brincadeira. O Islã está dominando o mundo. A gente tem consciência absoluta disso, tá? A principal divergência, o Islã, ele não tem problema nenhum com a Bíblia. Sabe qual é o principal problema do Islã? É que nós, como cristãos, falamos que Jesus é o quê? Que Jesus é o quê? Não, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E quando a gente fala que Jesus é Deus, na cabeça deles, nós adoramos a dois deuses. E para eles só há um Deus, para a gente também. Mas para eles acham que a doutrina da Trindade é uma heresia absurda. Então, no caso, pastor, eles acham que Jesus não é Deus, foi simplesmente um profeta. Como Maomé. Para eles, o Deus deles é Allah, que também é Deus, o Criador, ok? Mas quando nós falamos que o nosso Deus Criador é o Senhor Jesus, Criador do céu e da terra, heresia. E esse que diz que Jesus é Senhor, no Alcorão, ele deve ser punido com a morte. É onde que Jesus diz no Evangelho de João 16: chegará o tempo em que vos matarão, e quem vos matar cuidará de estar prestando serviço a quem? A Deus. Então falaram para ele: você não vai colocar o nome de Jesus na blusa. Mas ele falou: é meu nome. Eu não estou fazendo propaganda do Evangelho, acho que nem cristão ele é, mas é questão do meu nome de nascimento. Aí parece que deixaram, que ele coloca sempre G. Jesus. Eles não queriam. Porque Copa do Mundo, né, vai espalhar. Então, de alguma maneira, eles estavam enaltecendo o nome de Jesus. Eu pensei que não país, na frente todo mundo. Eu pensei que o Senai não queria que colocasse. Era o país. Era o país. Oi? Se não tivesse ali na frente de todo mundo, ali, coisa pública, eles matavam ele. Ele não queria nem explicar. Estão entendendo? Para eles não existe o respeito aos outros, né? Só eles que... Então, a gente está começando a trafegar nesse terreno. A gente está começando a trafegar. Quando de fato eles dominarem todos os continentes, amado, esquece. Não vai começar, gente. A Bíblia deles não diz que é Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Mas É o Alcorão lá. Mas parece O que livro eu deles. vi que foi a marca Nike que disse que não queria botar Jesus. Que é a patrocinadora da CBF, né? Eu já estava falando isso aqui. Entendeu? Mas a Nike e todos os patrocinadores da Copa do Mundo só colocam a sua marca se de fato o país cede e a FIFA quiser. Por exemplo, teve uma marca de cerveja que patrocinou, mas eles permitiram colocar? Não. Por quê? Porque eles não aceitam a bebida lá. Entendeu? Então o que está por trás de fato é a posição do país. E o país é islâmico. Entendeu? Então vai chegar a esse período. Por isso que Paulo fala, olha só, se negar, ele também te nega. Eles são chamados extremistas, né? Que, Extremista? tudo é lá na ponta da faca, entende? Fala, meu. Uma imagem, né? Filmagem mostrando que um torcedor lá estava com uma bandeira lá do PT e com a cara do Lula lá. E ele teve que tirar. Pode ter ladrão, entendeu? Aí eles mandaram, nem vou tirar. Nem na foto, né, meu? Ainda deu multa. É mesmo? Deu uma multa ainda. Isso foi sério mesmo? É mesmo? Você viu também? Eu vi um vídeo, mas eu não sabia se era verdade ou era só sensação. Então aqui, uma referência bíblica aqui é 1 Coríntios 9, 16. Eu acho que dá tempo da gente ler. Alguém lê para mim rapidamente aí. 1 Coríntios 9, 16. Porque o que Paulo está querendo dizer para Timóteo aqui, nesse versículo aqui, de 8 a 11, é que Paulo ele utilizava de todas as formas para pregar o Evangelho a toda e qualquer pessoa. E muitas pessoas distorcem o que o apóstolo Paulo ele queria dizer aqui nesse texto aqui. 1 Coríntios 9, 16. Porque se anuncia o Evangelho,
não tenho que me gloriar, pois me imposta-se essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Isso, pode ir. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, e logo que prêmio tenho. E que o evangelizando proponha da graça ao Evangelho de Cristo, para que não abusar do meu poder no Evangelho. Sim, no poder, no caso, como apóstolo, né? Então ele estava falando sobre isso. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo a todos para ganhar ainda mais. Ó, ele falou, sendo livre para com todos, fiz-me servo. Ele era servo? Ele era escravo? Ele se fez como se fosse, para pregar quem era. Vai. E fiz-me como judeu para judeus, e para ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei. E como se estiveram debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E fiz-me tudo para todos, por todos, nos meios chegar e salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas uns só levam o prêmio. Correi de tal maneira que os alcance. E de todo aquele que luta, de tudo se abstém. Tudo se abstém, ou seja, ele evita vários alimentos, festa, ele evita tudo. O fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo e o meu corpo e reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não tenha alguma maneira a ficar reprovado. Então aqui, mais uma vez, ele utiliza o exemplo de um atleta que ele se abstém da noite, da balada, dos alimentos, e ele coloca, ele subjuga o corpo dele a servidão, para que o corpo dele se submeta à ação do Espírito, para que ele tenha capacidade, autoridade para pregar a todos e em todo lugar. Então Paulo ele fala, eu não faço acepção de pessoas, eu vou pregar o Evangelho a toda criatura, como meu pai me ensinou. E nós temos que ter essa capacidade de entender, de fazer de tudo. Aí as pessoas pegam esse versículo que alguém faz. Não, Paulo se fingia de fraco para pregar para os fracos. Vou me fingir de carnavalesco para pregar para os sambistas. Está entendendo? Aí vai lá, faz um bloquinho, evangelista, e vai para lá. Vai. Todo ano estava lá. Botava trilha em bateria, se fantasiava. Estava falando do primeiro. Aí pega esse exemplo assim, é o mais básico para isso. Pega esse texto aqui, não, aqui é a referência bíblica. Paulo se fazia de fraco, se fazia de judeu, se fazia de que não tinha lei, para ganhar esse pessoal. Eu vou fazer disso. Aí então, quer dizer, eu quero ganhar os homossexuais, vou me fingir de Queen. Está entendendo? Onde que vai parar um negócio desse? Vou me fingir de Vera Verão. Para ganhar. Está entendendo, Cristo? Oi? Lafon, falecido Lafon. É isso que as pessoas estão fazendo, amor. Pastor, marcha para Jesus, por exemplo, né? Que fazem coisas absurdas, né? Não sei que eu nunca fui mais. Mas a gente assiste aí, até passa na televisão às vezes, fazem coisas absurdas. Fala. E uma afirmação também muito perigosa nesse meio é que o importante é o amor, né? É sempre colocado isso como base. Como fundamento disso. Então é o amor que a gente tem aqui na terra, é o amor segundo a palavra de Deus. Então, o próprio Evangelho de João fala, né, que o amor é condicionado à obediência a Deus. Mas as pessoas querem insistir, não, o importante é o amor. Então,
A gente tem que ter esse discernimento, amado, de saber se posicionar em cada ambiente, e em cada ambiente percebê-lo para transmitir o Evangelho como ele é, de uma maneira que as pessoas possam compreender a mensagem da cruz. E para isso devemos dominar as Escrituras, ter domínio sobre as Escrituras. Aqui, ó, 14 para a gente terminar, em diante. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, para que nada aproveitem e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como grangueira. A palavra grega aqui é câncer, entre os quais Elião e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de algum. Então o que Paulo está falando aqui, Timóteo? Não se envolva nessa discussão, não se envolva com esse tipo de gente, não fique batendo boca com esse tipo de gente que está falando que Jesus já ressuscitou, que ele já veio, o arrebatamento já aconteceu. E essas pessoas estavam pervertendo a fé de alguns. E Paulo está falando, a palavra desse tipo de gente é como câncer. Quais são do câncer? O câncer, ele domina um local, e ele toma aquilo dali e depois ele vai ganhando espaço. Ele vai roendo, vai comendo, a pessoa viva. Roendo. Assim é a heresia. A heresia entra, e por onde que a heresia entra? Câncer. Tumor cerebral. Ele começa a tapar a audição, a visão, o olfato, o paladar. E você fica totalmente dominado pelo câncer. A heresia. Para isso, o que eu tenho que fazer? Apresentar-te a Deus como o quê? Um obreiro. E que maneja bem a palavra da? Então não é só para pastores. Não é só para presbítero. Não é só para diácono. É para todos. A gente vê a quantidade de pessoas que na internet mesmo, que antes pregavam a palavra e hoje estão no caminho de todo embolado na heresia, não dá nem para ouvir eles falar nada mais. Exatamente aqui. Por que ele fala assim, ó, procura apresentar? O termo ali é um termo jurídico. Ele está falando, Timóteo, não haja com hipocrisia, não haja com falácia, não seja hipócrita. Porque se você não se apresentar diante dele agora, lá na frente você vai. E se você for com fingimento, com heresia, com mentira, com falsas doutrinas, ele vai te condenar. Porque tem gente aí que está pregando heresia. E Paulo cita o nome deles. A gente ainda tem um pouquinho, né, de receio de citar nome. Mas Paulo cita. E ele fala, por isso, Timóteo, você tem que manejar bem a palavra da verdade. O manejar bem aqui, a gente entende muitas vezes só como recitar, saber pregar bem. É administrar, entender, mas sobretudo, viver a palavra. Viver a palavra. Vocês falaram que a gente está no momento profético dos falsos profetas. Que vão se espalhar mais, irmão. Vão tomar mais campo. Mais campo. O tempo do fim é o avanço também dos falsos profetas. É o avanço. Por isso que olha só o que ele fala aqui. Para Timóteo apresentar diante de Deus. Porque Deus conhece quem é dele, gente. Deus sabe quem é dele e quem não é. A Bíblia fala que a gente tem o selo do Espírito Santo. E o selo é a identificação do santo, do salvo. Olha o que Paulo vai falar para ele, a gente já está terminando. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, ó. Selo aqui te lembra o quê? O Espírito, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual já está selado. Para quê? O dia da redenção. Aí ele está falando, ó. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece, ó glória, os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, ó, está falando, tá? Que profere. E Jesus fala o quê? Nem todo que me diz vai entrar. Mas aquele que faz a vontade do... Mas esse pessoal que está falando lá em Mateus 7, o que eles fizeram? Quem lembra? Eles expulsaram demônios, curaram os enfermos. Profetizaram. Mas Senhor, nós profetizamos em
fundamento é Cristo. Ninguém pode pôr outro. É Ele. E a testificação é o Espírito Santo. A evidência é o Espírito Santo. E qual é a característica do Espírito Santo? Os frutos, não é dom. Fruto. E ele fala, o Senhor conhece os que são seus. Ele conhece. O que Jesus diz lá mais ainda em Mateus 7? Quem lembra? Em detalhezinho a palavrinha que ele fala. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. É muito forte isso. Por isso que Paulo fala, Deus conhece quem é dele. E quem é dele, ele diz aqui, ó, quem profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. O que ele falou em Mateus 7? Vós que praticais o quê? E o que é a iniquidade? Pecado. Heresia. Hã? Pecado o quê? Recorrente. É saber que é errado e fazer, sabendo que é errado. Iniquidade significa quebra da lei, anomia, a palavra grega. Eu sei, por exemplo, todos nós sabemos aqui, quem é motorista sabe, que é proibido andar sem um cinto de segurança, ou não? Mas a gente cisma em querer andar sem o cinto. Iniquidade, quebra da lei. Ou seja, eu sei que olhar para a mulher dos outros é pecado, mas eu cismo com isso. Quebra da lei, iniquidade. E vou vivendo recorrentemente nisso. Chega lá no dia, papai, não te conheço. Não sei quem você é. Aparta-se de mim. Mas Deus, eu não sei quem você é. A lâmpada não mostra a sua face. Aí ele diz, qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ele está falando para Timóteo, vai ter gente no ministério que vai até falar de Jesus. Mas vê se ele vive uma vida santa. Vê se ele se aparta da iniquidade. Ele diz, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Está baixando a qualidade, né? Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha o detalhe aqui. Se de sorte alguém se purificar destas coisas, ou seja, o processo de santificação não é um agente passivo, mas ativo. Então, eu também participo do processo de santificação, de separação. Aí, eu ouço muito isso lá na barbearia. Nossa, às vezes vai lá, de repente, já deve ter ouvido, Marcelo. Por exemplo, tem uma pessoa que constantemente fala isso para mim. Eu oro muito a Deus para Deus me visitar, para me libertar dessas coisas todas. Essa coisa toda, Maurício, que ele fala, ele sabe o que é. Ele sabe o que desagrada a Deus. Ele sabe o que ele faz é pecado. Mas ele quer que Deus desce do céu, vai lá, tira do nariz, tira da mão, tira ele do hotel. Fala, agora vem. Não é ele que quer. Ele não quer deixar isso. Porque se for assim, na verdade, Deus nunca quis isso, né? A pessoa... Não é esforço. Tirar o gato dele, ela tira o gato. Tira meu gatinho da luz, Jesus. Quando Jesus está vendo muito cara, se o Senhor tirar, eu paro com esse gatinho. Pastor, que nem Josué, acho que é Josué capítulo 7, né, que o Senhor fala, tira o pecado que está no meio. Tira o anátema que está no meio. Deus não desceu na terra não, gente. Aí quando Josué fala, Acã ele, sou eu, hein? E quando ele vem na consciência, ele não sabia que era capa. Ele não sabia que era banha de ouro, de prata. As pessoas sabem que tem que ser tirado, mas não quer. Quer que anjo desce na terra para tirar o pecado deles. Nós que temos que se apartar desse tipo de coisa, mano. O vaso de honra, ele está falando aqui, ó. Se de sorte, olha a condicional. Versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, ou seja, separado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 22, o que ele fala para Timóteo? Foge! E o Espírito Santo faz o quê? Dá consciência a Timóteo para Timóteo sair fora. Fala, Timóteo, foge! Aí o cara fala isso para mim. Na sexta-feira de manhã, quando eu
eu vou embora meia-noite da barbearia, 1h, quando eu passo, quem eu vejo na barraca? Nada barraca. Aí a Bíblia fala o quê? Foge. Foge da aparência do mal. Sai desse tipo de caminho. Aparta desse tipo de amizade. Para com esse trambique. Sai dessa gambiarra. Tira a heresia, vai do net, a mentira, a fofoca, picuinha, masturbação. Tira tudo. Foge. Foge. Aí ele diz, foge, vírgula, também, dos desejos da mocidade. Porque, meu irmão, garoto com 22 anos, 25, meu irmão, o camarada está no top. E Paulo sabe, inspirado pelo Espírito Santo, que a carne treme nesse período. Ele está falando, você só vai ter um recurso. Qual? Sai correndo. José, bonitão. Bonitão. Alguns dizem que entre 18 a 25 anos, a Bíblia diz que ele era formoso de aparência. Olha. Aí você pensa também na mulher de Potifar. Geralmente, esposa de Nero rico é feia. E se é feia, conserta. Conserta tudo. E é cheirosa ainda. Aí está lá, José sozinho, 23 anos, abandonado pelos irmãos, abandonado por todo mundo. E está lá, cascavendo, surucucu, pescoço grosso, andando para baixo e para cima. Deita-te comigo, José. Tem ninguém aqui, Potifar, não tem aqui ninguém. Aí ele fala, mas Deus está. Aí ele está andando, ela passa o perfume. Aí José, tem demônio aqui. Aí o outro colega de José, cadê José? Está vendendo enxofre. Mas é o perfume da cascavel. Ele fugia. As pessoas não querem fugir, Marcelo. Ele está muito no espírito. No espírito, gente. Gálatas 5. Andai em e não vai cumprir com a concupiscência da carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. E esse se opõe um ao outro para que não faça o que quereis. É Bíblia, gente. Então foge do desejo da mocidade. Aí o que ele diz? Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que o coração puro, ou seja, separado, invoca o nome do Senhor, ou seja, com santidade, com pureza. Agora você pode pregar, agora você pode tocar, agora você pode cantar, agora você pode expulsar os demônios, porque você está puro. Rejeita. Jovem aqui, ó, ouvindo Bíblia, num dia de quinta-feira. Você está em casa vendo videogame, fazendo qualquer coisa, vendo uma série. Mas aqui, jovem, o que eles estão fazendo? Fugindo do desejo da mocidade. Fugindo. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E a serva do Senhor não convém contender, ou seja, bater boca, picuinha, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar, ou seja, está dormindo no sono da indolência, e desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Aí, pastor, tem um negócio ali importante aí, né? Sim. E tornarem a despertar, porque um dia já foram despertados. Um dia já foram despertados. Começaram a dormir. Alguém que dorme, um dia estava acordado. Mas eles dormiram. E agora, ele fala, a conhecerem a verdade e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços. Um dia estava livre. Lembra da referência de Pedro? Quem lembra? 2 Pedro 2, se não me engano, 19, 18. Abre alguém rapidinho de endereço aí. Pedro 2. Se eu não me engano, 2 Pedro 2, 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Servo. Exatamente o que aconteceu aqui. Pode. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que, pois, o verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito,
e a porta lavada aos forjadores de lama. Aqui faz o link que Jesus fala, não lance pérola aos porcos, porque o judeu ele acha a palavra muito preciosa como uma pérola. Então, quando você dá constantemente uma pérola para quem trata como se fosse lavagem, ele fala, para, não dá mais, porque ele vai tratar a pérola como se fosse lavagem. Então, não lance pérolas mais aos porcos. Por quê? Você limpa ele, daqui a pouco ele volta para a lama de novo. Você vai na busca, tira da lama, ele vai lá e volta para o chiqueiro de novo. Aí Jesus fala, para. Na minha casa voltar no lamaçal. No lamaçal. No lamaçal. Revolver-se no lamaçal. E aqui nos ensina outro detalhe, o quê? O nosso papel é ensinar com mansidão, a gente vai sofrer por causa disso, instruir os que resistem, porque eles não querem, eles vão fazer uma força contrária, mas quem dá o arrependimento é quem? O Senhor. A gente, às vezes, muitas vezes, quer tomar o papel do Espírito Santo, quer convencer a pessoa de ir lá abaixo, dá uma gravata na pessoa e fala, você vai se converter. Entendeu? A gente quer forçar as pessoas a dizer, você vai se converter, você vai para a igreja hoje. Não tem essa de, não é por força nem por violência, não. Vai por força e por violência mesmo. Você vai para a igreja. Eu sei, Entendeu? Ensina com mansidão, vive, prega, mas a soberania e o direito e a ciência, se Deus vai tirar do laço do diabo, é só Ele, amado. Faça o seu papel, nós devemos fazer o nosso papel, mas quem liberta do laço do diabo é Deus. É Deus. Nós não somos o Espírito Santo. A gente vai ter que sofrer, vai ter que ter paciência para ensinar, orar a Deus, para que se... Olha como é que o texto fala. Se porventura, Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e a tornar a despertar, desprendendo-se dos laços. A pessoa está presa, gente. Desprendendo-se dos laços em cuja vontade estão presos. Presos. Vai ter que querer. A pessoa vai ter que querer, não tem jeito. Não quer. Entendeu? Uma escolha. O Espírito Santo vai ir nessa pessoa e, porventura, Deus pode promover o arrependimento para essa pessoa. Pode trazer um entendimento. Para isso, o padrão de Deus para a igreja dele, sabe qual é? Santidade. Santidade. Sermos santos. Separados. Ele falou que na grande casa tem vaso de honra, de desonra, de ouro, de prata, mas também tem de quê? Oi? De pau de barro. É igual a parábola da pescaria. Ele lança a rede e vem peixe bom e peixe ruim. O peixe bom ele separa. E o peixe ruim? Ele joga para ser queimado. Não presta. Mas vem na rede. Vem na rede da graça. Mas o peixe ruim não quer ficar ali separado. Para quem o pescou? Ele quer voltar para o mar. E o mar fala de quê? De mundo. Quer voltar para o mundo. Quer voltar para a maconha, para a bebida, para a prostituição. Quer voltar para a mentira. Aí Deus está quer. Tudo bem. O lugar que te reserva é o mar do lago de fogo. É que nem a parábola do semeador, né? Da semente, né? Aquela semente foi roubada. Roubada, mas a palavra fala também que cai numa terra ruim. Não está de terra, duro, coração duro. Que não brota, que não germina, que não alcança o seu fim. Então o padrão de Deus, amado, é santidade. Eu quero ler esse texto aqui, a gente termina. Já estendemos demais, mas eu queria terminar esse capítulo também. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 em diante diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. 2 pontos. Ele vai falar o que é a santificação, ou como, nesse texto aqui, ela se dissemina. Que vos abstenhai da prostituição. O que é isso aqui, gente? Relações
sexuais e ele está falando, abstenha-se. O que é se abster? Não faça, não pratique. Não é isso? Que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, não a paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, ele está falando, vai ter gente dentro da igreja que não vai aceitar a palavra. Vai ter gente dentro da igreja que não vai aceitar a orientação. Vai ter gente que não vai aceitar a palavra do pastor. Não vai aceitar a palavra do obreiro, do diácono, de quem vai estar pregando. Mas fica tranquilo, pregador, que quem despreza isso, não está desprezando você, está desprezando a Deus. Por quê? Porque Deus deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da redenção. E sem o selo, não entra. O selo é o passaporte. Sem o Espírito Santo, não tem acesso. Então ele fala, fica tranquilo, deixa eles viverem no pecado, que no dado momento, a fatura vai chegar. E aí Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Amém, irmão? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo.